Falo muitas vezes do perdão como um assunto, um processo importante no bem-estar de cada um. E pronto, e como eu sou terapeuta, trabalho muito com esse assunto. Há muitas feridas abertas, questões e assuntos pendentes estão relacionados com esse assunto, mas fui aprendendo ao longo do tempo, como diz o outro, que o perdão não é um objetivo, é um caminho. E esse é um caminho com várias etapas, é um processo com várias etapas. Muito pessoal e complexo, e no qual tem que se respeitar, deve-se respeitar, para que esse caminho seja bem feito, a história de cada um, as experiências de cada um, as crenças de cada um, a dor de cada um, etc. É um caminho que é possível fazer, é bom que o façamos, não precisamos de nos obrigar logo desde o início ao perdão supremo. É importante perceber os patamares que importa respeitar e aquilo que é importante também validar em relação ao processo de cada um. E gostava de deixar esta nota com uma nuance de esperança, porque vejo muitas pessoas a referirem: já perdoei, acho que já arrumei esse assunto, e é como se pusessem um selo ou um carimbo em cima da questão, mas por alguma razão isso ainda as faz sofrer, ainda é um assunto que magoa, e às vezes até fisicamente há pessoas que sofrem com esses assuntos que ainda estão por arrumar. E muitas vezes o meu trabalho com essas pessoas é recuar um pouco nesse processo, obviamente aproveitando todo o trabalho que cada um já fez, mas perceber se não há lá um degrau, se não há lá um patamar, se não há uma etapa anterior que importa ser melhor trabalhada. E assim, de forma muito resumida, a ideia que eu queria aqui deixar é que, de facto, aqui é como uma escada, é um caminho, e as primeiras etapas desse caminho podem ter a ver exatamente com a validação da dor, ou seja, eu reconhecer-me a mim próprio que fui magoado e que tenho razão para me sentir magoado, que não é uma avaliação ilegítima da minha parte, seja na minha infância, seja na minha adolescência, seja já na minha idade adulta. Portanto, essa parte da validação é muito importante, a validação da minha dor, a validação da minha mágoa. Depois, uma etapa posterior, na etapa seguinte também, podermos dar espaço para haver uma expressão da zanga, da raiva, que é também legítima, embora deva ser trabalhada como uma dinâmica transitória, temporária, para que a pessoa se liberte dela. Mas para que a pessoa se liberte é importante exprimi-la, reconhecê-la, não é usar aquela estratégia do reprimir, do não permitir estar zangado. E com estas duas etapas conseguidas e bem trabalhadas, podemos então avançar para outras etapas: julgamento, compreensão, e com a compreensão percebermos alguns pormenores da outra parte, e à medida que o vamos fazendo, há aqui dentro um processo natural que se reforça, que se junta ao trabalho que já foi feito, e podemos chegar a um ponto em que a pessoa se vai libertando dessa dor, desse ressentimento, dessa autorrecriminação, quando às vezes esse processo é dirigido a ela própria. E chegaríamos então a um momento em que se começa a sentir alguma paz, essa ferida se fecha de forma mais consolidada e eventualmente chegaremos então a esse processo de perdão, sendo que depois importa também estarmos atentos aos conceitos de perdão de cada um
E, entre outros aspectos, por exemplo, lembrar que o perdoar não implica esquecer, que o perdoar não implica deixar tudo na mesma, antes pelo contrário. Portanto, há aqui todo um processo, todo um caminho que é possível fazer, que importa por vezes ser revisto, porque há pessoas que acham que já o fizeram, mas mesmo assim ainda continuam a sofrer. E naquilo que me for permitido, eu aconselho essa revisão para consolidar também o trabalho que já foi feito e a pessoa ficar mais em paz em relação a esses assuntos, ou tão em paz quanto possível. Mas, como nota final, a ideia que eu queria aqui deixar é que é possível trabalhar, fechar essa ferida, arrumar esse assunto de uma forma mais consolidada. Provavelmente poderemos ter que recuar alguns degraus, algumas etapas e se calhar trabalhar alguns pormenores relacionados com essas etapas. Obviamente sempre aproveitando o trabalho que cada um já fez e alavancando o trabalho que essa pessoa já fez. E fazendo então o fecho desta mensagem, esta nota final que queria deixar é de esperança. Que por mais complicada que seja a ferida, por maior que tenha sido a dor e o sofrimento, que é importante, que é possível, não estou a dizer que é fácil, estou a dizer que é possível ser trabalhada essa questão e ser arrumado com paz, ou com tanta paz quanto possível, essa questão, para que essa ferida se cicatrize e a pessoa se possa sentir mais em paz. E lembro que há uma prática dos artesãos no Japão que recuperam algumas louças de valor partidas e quando essa peça é muito valiosa, nessas rachas, nessas quebras, o que é colocado são filamentos, pedaços de ouro, que fazem com que aquela peça que estava rachada, com essa recuperação, fique ainda mais valiosa. A razão pela qual vos trago esta lembrança é também no sentido de perceber que, apesar de termos passado por algumas situações muito complicadas e termos sofrido muita dor, termos passado por experiências bastante dolorosas, que é possível transformar essa ferida numa cicatriz dourada, digamos assim, que merece o nosso respeito e que podemos viver com ela com mais paz. Fiquemos bem, ou melhor ainda, luz, paz, amor no coração, grato, grato, grato.